Junta TV. Juntos, ligamos corações. A EMAI, em função daquilo que foi o comunicado da Tesla ontem, e após o comunicado também do Governo, tem algumas considerações a tecer em volta deste processo para que todos possam compreender melhor a situação e que possam, claro, fazer a melhor leitura possível do que está acontecendo. Em 2023, setembro de 2023, foi promulgada a Lei número 9/23, que confere plenos poderes ao Governo para negociar investimentos privados em áreas específicas, incluindo a área de eletricidade. Depois disto, foi celebrado o contrato de investimento com a Tesla, onde a empresa EMAI é apenas a compradora. Entretanto, quando aqui cheguei, em dezembro de 2024, remeti uma carta ao Governo alertando de algumas situações menos boas que constatei neste contrato, que podem ser interpretadas como lesivas, como diz o Tribunal de Contas, e também voltei a remeter esta mesma carta em janeiro de 2025 ao presente Governo, alertando das mesmas situações. Bom, posto isto, o Tribunal de Contas fez o seu trabalho e constatou, felizmente, as mesmas coisas que nós já alertamos aos governos, cessante e este. Dito isto, dizer-vos que a dívida hoje para com a Tesla é uma dívida que já vem de 2023, por isso não pode ser uma dívida que se imputa apenas a este governo. Não, é uma dívida que vem. Isto quer dizer que o próprio governo cessante também reconheceu a sua incapacidade de poder honrar o compromisso em tempo certo. Bom, o acumular da dívida tem sempre as suas consequências. E é esta a consequência nesta data. Há vários aspectos que nós temos que falar em relação a este contrato. Já é explícito no relatório do Tribunal de Contas, que julgo que alguns dos senhores já devem ter tido acesso. No que diz respeito à capacidade instalada versus disponibilidade. Bom, esta central foi instalada com 5 grupos de 2 megawatts cada, fazendo um total de 10 megas. Infelizmente, a disponibilidade dos 5 grupos geradores nem sempre tem sido constante. Para não dizer que houve períodos em que a central só funcionou até com 2 grupos de geradores. Entretanto, a faturação da Tesla baseia-se na capacidade instalada, 10 megawatts, 5 grupos geradores. Não pude encontrar no contrato esta cláusula que permite assim a faturação. Deve haver algures, mas eu encontrei
no contrato com a cláusula 17.1.1, que fala explicitamente que a faturação deve ser feita na base da energia efetivamente entregue. Poderá efetivamente, na base de outros programas do então governo, haver situações que tivessem levado a um contrato que eu não tenho acesso, não conheço, por isso a faturação da TESA é uma coisa que me ultrapassa, mas em tempo certo e oportuno tive o cuidado de informar as autoridades e o Tribunal de Contas também o faz no seu relatório. É evidente que nestas situações há questões que têm que ser revistas e por isso julgo que o Governo fez muito bem de pedir ao Tribunal de Contas para fazer este trabalho. Nisto tudo, meus senhores, além daquilo que a Tesla fatura na base da produção instalada e não na energia efetivamente produzida e entregue, a EMAI também tem que entregar combustível à Tesla para poderem fornecer a energia, para produzir a energia. A Tesla não compra o combustível com o qual produzem a energia que depois é consumida pela EMAI. Nisto dizer-vos que só em combustível a EMAI de dezembro de 2023 a abril de 2025 gastou com a Tesla mais de 17 milhões de euros só em combustível. Só em combustível. Em relação às dívidas, pelas nossas contas, e que felizmente também coincidem com as contas do Tribunal de Contas, eles dizem que o Estado deve-lhes uma média de 7 milhões de euros, mais ou menos coisas. Se nós deduzirmos os pagamentos feitos, incluindo uma caução de 1.300.000, que também foi diretamente à conta da Tesla, dos pagamentos feitos, temos um total de 4.148.000 euros. Deduzido o valor da dívida que dizem ter, temos apenas uma dívida de 2.854.000 euros. Esta é a dívida que nós entendemos existir hoje. Entretanto, a Tesla decide que vai suspender o fornecimento da energia a partir da meia-noite, 0 horas do dia 19. É um direito que lhe assiste, suspender ou não. Entretanto, julgo que noutras instâncias outras ações serão tomadas. A nosso nível, queremos alertar e apelar à compreensão da população, dos nossos clientes, que caso isso venha a acontecer, a EMAI será forçada a fazer uma racionalização do fornecimento de energia até que se encontre soluções para suprir esta carência de eletricidade que pode efetivamente acontecer caso Tesla avance com esta decisão que anunciaram publicamente. Essa Câmara de Medida, podemos estar a falar de uma, para percebermos qual é a percentagem de fornecimento em relação à capacidade que a EMAI terá sobre si, pode apresentar percentagem. Hoje, a EMAI precisa, nas horas do pico de consumo, que vai entre as 17h30 até as 21, 22 horas, a EMAI precisa de aproximadamente 17 megawatts. Se Tesla sai, eles vão retirar da rede cerca de 4,8 megawatts. A diferença, estamos a falar de aproximadamente menos 5. Quer dizer que restam apenas 12. Mesmo restando os 12, nós não vamos poder explorar os grupos em carga máxima todos os dias. Teremos que ser um pouco cautelosos, senão corremos o risco de criar outros problemas e muito mais complicados.
São grupos que nós temos que também já têm a idade que têm. Temos que fazer alguma atenção para não criarmos mais problemas àqueles que já nos são impostos. Pode agora esquerda na ordem dos 40%? Mais ou menos. E esses cortes vão-se... Como é que a EMAI vai gerir essa situação de necessidade de ter que, de alguma forma, cortar 40% da energia fornecida? Bem, nós vamos preparar um plano de fornecimento de eletricidade, o plano de cortes, e faremos a publicitação deste plano, de modo a que o pessoal saiba todo qual vai ser o período em que terá ou não energia. Entretanto, nós tudo faremos para que a parte administrativa do país não sofra, sobretudo na hora de trabalho. Sobretudo na hora de trabalho, tudo faremos para que as instituições funcionem e para que o país possa, neste período de trabalho, ter energia para continuarmos a trabalhar. Esse período vai durar quanto tempo? Vamos ver quanto tempo. Menos de 60 dias não, quase que de certeza. Porque se nós tivermos que partir para soluções imediatas, pode ser que a gente encontre alguma, mas prefiro ser cauteloso do que estar aqui a avançar situações que podem não acontecer. Por isso, na eventualidade de nós termos que assumir as nossas responsabilidades, e vai ter que ser assim, vamos de certeza encontrar soluções mais duradouras, mais equilibradas e devidamente ponderadas. E neste período falamos de um mínimo de 60 dias. Eu percebi, durante o período compreendimento das 8 da manhã às 5 da tarde, que a EMAI terá capacidade suficiente para garantir o funcionamento da energia durante esse período. Nós, como eu disse, vamos fazer todo o nosso melhor para que não falte energia no período laboral à parte administrativa do país. Quer dizer que neste momento não há a mínima possibilidade de governo e até Eu não quero falar em nome do governo, mas depois de terem feito uma publicitação de um documento desta natureza, não acho que haja condições para que se assentem à mesa e conversem. Pelo que sei, e aquilo que foi o comunicado do governo, houve tentativas para se encontrar uma solução. Tendo a Tesla chegado ao ponto que chegou, a nós só nos resta tomar as medidas que temos que tomar, comunicar à população e ao país daquilo que serão as nossas atividades daqui para frente e veremos o que vai acontecer. Medidas já estão em curso, ações já estão em curso para se poder encontrar uma solução o mais rápido possível. Há aqui uma divergência em relação ao valor, como disse, que essa reforma 7 milhões. Eles dizem que é o equivalente a 14 meses de faturas não pagas. Isto quer dizer que a EMAI não paga faturas à Tesla porque há 14 meses? Eu disse que nós fizemos pagamentos na ordem de 4.148.000. Por isso, não podem dizer que não houve pagamentos. Houve um pagamento muito recente de 1,5 milhão de euros. Houve uma transferência, uma caução que devia ser feita noutros moldes, mas foi em dinheiro e foi diretamente à conta da Tesla. Estamos a falar de 2.800.000. E houve pequenos pagamentos na ordem de 800.000 também, ou mais. Por isso, quando somamos todos os pagamentos feitos, temos um total de mais de 4 milhões de euros pagos. Só para perceber melhor, era suposto a EMAI pagar regularmente, mensalmente, uma quantia desde o início. Isso, pergunto eu, não foi pago no início, só foi começado a ser pago a determinada altura, ou nunca houve pagamentos regulares ao longo do período? Sabe, além de não ter havido pagamentos regulares,
eu disse aqui no início que nós alertamos de aspectos menos bons neste governo e que brigam com a sustentabilidade da EMAI. Por isso é que não foi possível e não será possível a EMAI pagar nas condições contratualizadas a Tesla o montante acordado. Não será possível. Que venha o melhor gestor. Não sei o que ele fará, mas não será possível. Junta TV. Juntos ligamos corações.